O que tem que definir a nossa fé? O que define a fé verdadeira de uma pessoa? A religião ou a Bíblia? Nossa fé é baseada na religião que nós seguimos ou na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Nossa fé é baseada em livros de Ellen White ou é baseada na Bíblia Sagrada? Nossa fé tem que ser baseada unicamente na Bíblia. Unicamente a Bíblia Sagrada. Nenhum cristão é seguidor de religião, cristão verdadeiro. E nenhum cristão é seguidor de Ellen White. Nós estudamos os livros de Ellen White, da profetisa Ellen White, para que nós possamos ter melhores esclarecimentos da Bíblia. Por ela ser uma pessoa inspirada por Deus, os livros dela abrem nosso entendimento para nós entender a Bíblia melhor. Não é para substituir a Bíblia, nem para igualar com a Bíblia. Os livros dela é a luz menor, que está abaixo da Bíblia, criado por Deus, para ajudar a nós clarear a Bíblia para nós. Pontos, às vezes, que a gente talvez seja difícil para entender, comparando com os livros dela, esclarece a Bíblia. Mas jamais podemos colocar livro de Ellen White como ponto de fé para nós. Jamais podemos seguir Ellen White. Lá o texto de Isaías 28:10 diz: porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Não aceita ninguém interpretar a Bíblia para nós. Não podemos. Religioso nenhum, líder religioso nenhum, pastor de religião nenhuma pode interpretar a Bíblia para nós, porque Deus proibiu isso aí. Mas os religiosos, quando estudam a Bíblia e têm algumas dificuldades para entender a palavra de Deus, porque tem pontos na Bíblia que é difícil de entender. Isso a Bíblia mesmo afirma isso. A gente pode sim chamar um líder religioso para estudar a Bíblia junto com nós. Ele vai estudar a Bíblia junto com a gente e para ajudar a esclarecer, comparando um texto aqui com outro ali, porque o líder religioso, ele sempre tem mais entendimento. Ele estudou mais, fez alguns cursos, então eles têm mais, entende mais um pouco de teologia, eles podem aprender mais, interpretar, comparar texto com texto, mas interpretar jamais. Lá diz em Jeremias 17:5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Que quando chega um líder religioso, em vez de ele estudar a Bíblia, em vez de ele comparar texto com texto, em vez de dar liberdade às pessoas, para as pessoas interpretar, para as pessoas entenderem da forma que o Espírito de Deus está tocando, dentro do regulamento, eles querem interpretar, eles querem ensinar. Eles acham que sabem tudo, que é o dono da verdade. E qual a razão disso? É que existe, o mundo está cheio de religiões falsas aí, ó. Essa Babilônia religiosa. Nós podemos considerar o mundo uma Babilônia religiosa, porque religião para todo lado e cada uma com uma ideia diferente. Isso é uma confusão, Babilônia. A única coisa que o líder religioso pode fazer é estudar, junto com a gente. Quando se estuda a Bíblia comparando texto com texto,
a gente entende a Bíblia. Não pode pedir explicação, porque maldito o homem que confia no outro homem. Se a gente pedir explicação, eles vão te ensinar de forma errada. E não tem esse nem aquele. E o mais terrível de tudo, toda religião que a gente encontrar, todo religioso que a gente encontrar, ele vai dizer que a religião dele é a melhor do mundo. A religião dele é infalível. E que a religião dele sabe tudo. E que a religião dos outros não sabe nada. E que ele é ali que está a verdade, na religião dele. Por que eles fazem isto? Porque enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. E quem o conhecerá? Então, quando as pessoas não conhecem o coração, não têm luz sobre a verdade, então tudo dele é esse que sabe. A religião verdadeira para as testemunhas de Jeová é a dela. Vai na Assembleia dela, vai nos Adventistas, a religião verdadeira é a deles, só a deles. Vai na outra, só a outra que é a verdadeira. E assim por diante, né? Só de explicação da Bíblia para outro homem, só de aceitar a explicação da Bíblia por outro homem, a pessoa já pecou. Porque a Bíblia diz assim, maldito o homem que confia em outro homem. Se a pessoa passou a confiar num outro homem, ele já é maldito. Por quê? Porque ele vai cair mesmo. Ele vai entrar em um beco sem saída. Ele vai enrolar todinho. E depois vai se enganar a si próprio e achar que está com a verdade. Então, qual é a razão? É não aceitar a explicação da Bíblia, porque é pecado aceitar. Porque o profeta Isaías, inspirado por Deus, já disse que nós temos que comparar texto com texto, mandamento com mandamento, regra com regra, um pouco aqui e um pouco ali. E isso precisa, muitas das vezes, isso a gente pode fazer particularmente. Mas se for preciso de chamar um líder religioso para estudar junto, também não é pecado, não tem nada de mal. Pode ser muito benéfico. Certa vez um homem estava viajando, um etíope, e de repente apareceu um homem lá de Deus e perguntou, o que você está lendo? Ele disse, como eu posso entender se não tem quem me explique, não tem quem estuda comigo, não tem quem... Aí eles estudaram lá e de repente ele foi batizado. Por quê? Porque ele teve a luz, né? Não é que o outro foi explicar, o outro foi ler a Bíblia junto com ele, comparando as coisas como é, e ele chegou à conclusão da verdade pura. Então, nós não podemos ficar por aí e aceitando explicação, porque senão nós vamos cair no poço sem fundo. Porque tem muita gente falsa aí, muita mentira, toda religião é mentirosa, todas. Não existe uma que não tem uma heresia dentro dela. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, examinai tudo e retei o que é bom. Paulo, na sua sabedoria, inspirado por Deus, ele viu que é necessário examinar tudo e reter o que é bom, porque tem muita mentira também no meio da verdade.